Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Graça e paz para todos. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Vamos estudar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós aprendemos todos os dias com o Pai e Ele nos ensina que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés e nós devemos andar à luz dessa palavra, à luz da Bíblia. E a nossa história de hoje é sobre as primeiras línguas. Quem sabe como surgiram as línguas no mundo? Bom, a gente sabe que em vários países, cada pessoa fala uma língua. Mas para que hoje houvesse essa variedade de línguas, Deus fez alguma coisa, crianças. Vocês querem saber o que Deus fez? Então fica comigo nessa história, vamos assistir esse vídeo até o final. Nós vamos fazer um breve resumo sobre a aula anterior. Na aula passada, nós aprendemos sobre a Arca de Noé. Deus escolheu Noé porque ele era justo e bom. E ele se agradou dele, porque ele era obediente a Deus. Então, Deus falou para ele construir uma grande arca e colocar um par de cada animalzinho. Por isso que eu trouxe esses animaizinhos aqui, para que vocês pudessem olhar e recordar que Noé teve que colocar um par de cada animalzinho, o macho e a fêmea, na arca. E depois que Deus enviou cada animal para a arca, Deus também colocou a família de Noé na arca e fechou a porta da arca. Não podendo mais entrar ninguém, Deus enviou o dilúvio. E todas as pessoas, todos os animais que ficaram de fora e todas as plantas foram destruídas. Então, Deus deixou cair uma grande chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Muito tempo, né, crianças? E depois de tudo isso, o que aconteceu? Bom, a Bíblia conta que eles pararam em um lugar e nesse lugar eles desceram da arca e fizeram uma oferta para Deus. Deus se agradou da oferta e mandou um arco-íris no céu. E esse arco de cores, ele simbolizava uma aliança que Deus tem com o homem até hoje, de nunca mais destruir a terra com água. Depois que todos saíram da arca, eles começaram uma nova vida. E essa nova vida precisava fazer aquilo que Deus mandou, ou seja, repovoar a terra, porque agora no mundo inteiro só havia a família de Noé, os filhos de Noé e os animais que Deus tinha colocado na arca. Para isso, os filhos de Noé tiveram filhos e os filhos dos filhos de Noé também tiveram filhos. E assim foi multiplicando o povo na terra. E aquele povo foi se tornando grande, numeroso, foi aumentando as pessoas na terra. Os descendentes de Noé ficaram numerosos na terra e eles se reuniram num só lugar. Todos falavam uma só língua. Um certo dia, um deles teve a ideia de construir tijolos. Até então, eles só sabiam construir casas com pedras, mas eles aprenderam a construir tijolos. Eles queriam construir tijolos para construir suas casas. Antes, as casas eram construídas com pedras, mas agora eles estavam fazendo tijolos com barro e depois eles colocavam betume e piche. E com aquele piche, aquele betume, grudavam um tijolo assim no outro. E ali eles faziam grandes construções. Aquele povo ficou num só lugar, morando num só lugar. Conforme o tempo foi passando, um deles teve uma ideia. Vamos fazer uma torre que possa chegar ao céu. Uma torre bem alta.
e assim nós ficaremos conhecidos na terra. O povo saberá que nós construímos uma torre bem grande. Todos nós vamos morar no mesmo lugar. Nós vamos ficar, nosso nome vai ser celebrado. Ou seja, eles queriam fama, queriam poder, queriam construir um império só para eles e deixavam Deus de lado dos seus planos. Mas Deus viu tudo aquilo que eles estavam fazendo. Deus viu o desejo do seu coração e não se agradou. Porque o desejo do coração deles era ficarem famosos. Por isso, Deus olhou lá de cima e disse: vou ver o que aquele povo está fazendo lá embaixo. E desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Eles estavam construindo realmente aquela torre. Mas não foi isso que Deus não se agradou. Deus não se agradou daquele desejo orgulhoso do coração deles. Aquele povo não sabia que Deus era muito mais poderoso do que eles pensavam. Aquele povo havia se esquecido do que Deus fez na época de Noé. Deus havia destruído a terra com água. Eles tinham esquecido do que Deus poderia fazer. Foi então que Deus, para impedir aquela obra, confundiu a língua deles. E de repente, todo mundo começou a falar uma língua diferente. Todos antes falavam a mesma língua. Agora imagina, você está num lugar e de repente, cada pessoa fala uma língua diferente. Nós falamos uma língua porque moramos no mesmo lugar e nascemos naquele lugar. E nossos pais também falam aquela língua. Mas aquele povo começaram a falar uma língua diferente, as quais ninguém havia ouvido antes. Sendo assim, não tinha ninguém para traduzir. E virou aquela confusão. Quando um pedia tijolo, o outro não entendia nada. E aí, às vezes, eles ficavam tudo atrapalhados com toda aquela variedade de línguas. Foi então que eles decidiram parar a construção. Eles ficaram desanimados porque ninguém se entendia mais. E aí, foi quando eles começaram a querer morar todos no mesmo lugar, onde aquelas pessoas falassem a mesma língua deles. E foram se dispersando pelo mundo. E foi assim que surgiram as muitas línguas. E você? Que língua você fala? Você fala inglês, espanhol, francês? Que língua você fala? Eu falo português. E você? Mas o que nós aprendemos hoje nessa aula? Nessa aula nós aprendemos, crianças, que Deus não se agrada dos orgulhosos. A Bíblia diz que o orgulhoso será humilhado. Sempre é humilhado. E isso acontece porque Deus não se agrada de pessoas arrogantes, pessoas que deixam ele de lado e fazem as coisas apenas para o seu próprio engrandecimento, porque elas querem receber elogios, as pessoas querem que o mundo veja e elogie elas. Por isso, nós temos que ter cuidado com o nosso coração e devemos construir torres no nosso coração do amor, da união, da justiça, da verdade e principalmente da humildade, para que Deus venha se agradar de nós.